espartilhado. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Naquele momento, Daniel estava diante de uma possibilidade. Infelizmente, acreditar todos os sábios, todos os príncipes com todo tipo de sabedoria, magos e adivinhos daquela época, para tentarem adivinhar o sonho, como o pastor falou, ele não queria só a interpretação, ele queria que ele dissesse por ele o sonho que ele teve e desse a interpretação, o que era muito mais difícil. Aí ocorreu o episódio em que Daniel, junto com os chamados mais conhecidamente por Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram Ananias, Azarias, Misael, oraram e Deus revelou através de um sonho de Daniel, durante o sono dele, aquilo que o rei tinha sonhado e a interpretação. E Daniel, entregando aquilo para o rei, salvou todos aqueles que seriam mortos por ninguém ter revelado ao rei. Porém, a gente vê que ele estava durante uma situação de impossibilidade, estava perante uma situação de impossibilidade e ele não venceu essa situação de impossibilidade pelas mãos dele. Ele é muito claro em pontuar na hora que ele chega no rei. Ele não chegou ao rei. Eu fui lá, interpretei porque eu sou um cara bom, um cara sábio e estou te trazendo interpretação. Ele fala muito claramente que existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Antes disso, ele fala que não existe sábio, encantador, mago ou adivinho que pudesse revelar os mistérios, apenas esse Deus que está no céu. O que fazer quando todas as nossas possibilidades foram esgotadas? Na maioria das vezes, pensar que existe a opção mais comum. Porém, o que precisamos ter sempre em mente é que Deus não está limitado às realidades presentes em nossas vidas. Precisamos crer e confiar que o agir de Deus pode transformar realidades. Ele estava em uma realidade que existia limitação. Eu converso muito sobre isso com amigos meus não, mais conhecidos da escola, depois que comecei um projeto de evangelismo, e muitos me perguntam sobre a criação do universo. Eu falo que não tem como vazio gerar um vazio, não bate. Para existir o tempo, precisava de alguém que não estava restrito ao tempo. Para existir o espaço, precisava de alguém que não estava restrito ao espaço. Para existir a vida, precisava ser algo que era além da própria vida. E essas características, fora do tempo, ser eterno, fora do espaço, um ser que não pode ser iniciado nem pode ser terminado, são as características de Deus. E esse Deus que está fora de uma realidade, esse Deus é capaz de transformar as realidades que a gente vive. Às vezes a gente pensa que pelo fato de na nossa realidade existir uma limitação, Deus também está restrito à limitação dessa realidade. E ele de forma alguma está, porque ele é o criador de tudo, ele tem poder para tudo isso. Daniel não mencionou o nome de homens. Daniel mencionou o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Capaz. E isso não é algo novo na Bíblia. Por exemplo, hoje eu estava fazendo a leitura para a escola e hoje eu ensinei para os meus amigos sobre Atos 3, no episódio em que Pedro e João estavam pregando no Sinédrio e durante a passagem deles lá, um mendigo pediu a eles esmola. E Pedro olhou para o mendigo e disse: levante a cabeça e olhe para nós. Quando ele olhou, o mendigo estava esperando dinheiro. Ele falou: eu não tenho ouro nem a prata, porém o que eu tenho, eu te entrego. Glória a Deus. O mendigo tentou se levantar e não conseguiu, porém é dito que Pedro estendeu as mãos e quando ele puxou o mendigo, ele começou a andar imediatamente. Glória a Deus. E ele não falou que foi ele. Ele falou: o que eu tenho, eu te entrego. E se a gente perceber um pouquinho mais para frente, os sacerdotes daquela época, os religiosos daquela época, planejaram alguma forma de tentar calar Pedro e João. Porque depois da ascensão de Jesus, o evangelho estava sendo espalhado de uma forma totalmente fora do comum. E eles até perguntaram para Pedro e João: em nome de quem que vocês estão falando?
Em nome de quem que vocês estão realizando todas essas maravilhas? Qual que é a permissão que vocês têm para fazer isso? Qual que é a autoridade? Vocês até ameaçaram Pedro e João de matarem eles se eles continuassem com aquele tipo de prática. E eles falaram: tomem justiça por si mesmos, porque a gente fala em nome